Pessoal, tudo bem? Hoje a gente veio falar aqui um pouquinho sobre a relação da frequência energética com a geometria sagrada. Não sei se vocês sabem, mas a gente pode trabalhar com as formas da geometria sagrada para elevar a nossa frequência vibracional. E assim a gente consegue restaurar todo o equilíbrio energético, né? Seja no nosso corpo físico, no nosso corpo energético, no nosso corpo mental, emocional. Não só no nosso corpo, mas também do ambiente em que a gente vive. Então, a geometria não é só uma forminha bonitinha, né, que foi descoberta lá por Platão, tem a energia dos números de Pitágoras, tem muita coisa por trás de um símbolo, né, geométrico. Então, quando a gente pensa na geometria sagrada, a gente sabe que esses padrões eles estão em todas as formas encontradas na natureza, né? Desde a estrutura de um átomo, né, até a estrutura das galáxias. Então, por isso que a gente trabalha muito com as leis herméticas também dentro da geometria sagrada, né? Tudo que está dentro está fora, tudo que está fora está dentro, e por isso que a gente diz que a gente é uno com o universo. E não só dentro de nós, né, mas também em todas as flores, todos os animais, toda a galáxia, né, de maneira geral. De forma geral, né, todas essas formas que a gente vê naturais na natureza, elas são harmônicas entre si. Nem sempre elas são simétricas, tá? Mas elas são harmônicas entre si. E elas criam, então, vibrações específicas. E a gente já falou, né, sobre todas essas questões de energia, frequência e vibração. E todas as frequências dessas vibrações, a frequência é o movimento que essa vibração permite, né, que seja ressoado no universo, elas sustentam um equilíbrio de tudo aquilo que existe, né, ao nosso redor. Então, por exemplo, na nossa civilização existem formas retas e desproporcionais, não tão proporcional quanto a geometria sagrada, mas isso a gente dá um nome aí de fractal, né? Isso é um vídeo para um outro momento. Mas essa similaridade faz com que a gente vibre frequência. E muitas vezes essas frequências elas estão muito diferentes da frequência da nossa própria natureza, do nosso próprio eu. Então a gente se sente cansado, a gente fica doente com muita facilidade, a gente fica muito desanimado, a gente fica deprimido, né? Então, e aí a gente abre espaço para a doença física chegar. O que eu quero aqui com esse vídeo é que vocês percebam que muitas vezes nós estamos separados, não é fisicamente, mas é vibratoriamente, frequencialmente e energeticamente da natureza em que fomos gerados, a natureza em que fomos preparados para estar em verdadeira comunhão. E nós nos separamos tanto disso e nos isolamos tanto disso porque o nosso dia a dia pede, e a gente tem infinitas crenças de que a gente tem que viver correndo, né? A gente não tem que ter esse tempo para nós, que isso traz muitos malefícios, né? Tanto de ordem psicológica, e aí eu trago questões mentais e emocionais, quanto questões físicas, né? Então a gente já começa a perceber isso, e quem vai estar nesse caminho há mais tempo começa a perceber isso com mais sensibilidade, né? E a gente sabe lá que a geometria sagrada, né, ela está presente no mundo material desde sempre, aí, desde idades remotas do Egito, da Grécia Antiga, onde esses filósofos e estudiosos, e que a gente pode citar Platão e Pitágoras com muita propriedade, eles prestavam muita atenção nessa questão da natureza. E eles construíam templos, né, dimensionaram templos segundo essa geometria sagrada, né, segundo essa matemática que depois ficou conhecida como geometria. E o que acontece? Hoje em dia, nossas construções não obedecem a essas proporções especiais, né, que são originárias aí da geometria sagrada. Mas a gente pode usar alguns objetos no nosso dia a dia
para recuperar esses benefícios energéticos e frequenciais que a geometria sagrada traz. Então, para favorecer questões da nossa saúde física e nossa saúde emocional. Então, tem algumas pessoas que afirmam que só pelo fato de ficar olhando assim a natureza, né, olhar um céu estrelado, olhar uma lua, a energia dela já muda. Já é capaz de reequilibrar muita coisa, assim, sabe? Principalmente, né, na questão do cansaço e tal. Então, e a gente percebe que quando a gente faz isso, né, de estar em contato com a natureza, pisar na grama, isso realmente, né, reativa muita energia no nosso corpo. E a gente pode fazer isso não só com o nosso corpo, mas também com a nossa casa, né? Quando a gente decora a nossa casa com alguns objetos específicos, com algumas fotografias, com plantas, com paisagem, a gente sabe que a energia da casa muda. E assim, existe uma forma mais específica ainda da gente aproveitar esses benefícios que a geometria sagrada trouxe pra gente, né? Que na verdade é usando esses símbolos, né, da geometria sagrada tanto em nós quanto na nossa casa. E a gente vai dar o exemplo hoje aqui dos sólidos platônicos, de que a gente pode utilizar os sólidos platônicos para isso. Então, os sólidos platônicos, né, eles receberam esse nome porque eles foram descobertos ou intuídos por Platão, que foi esse filósofo grandioso que definiu as características, né, desses elementos e que identificou um conjunto de situações dentro de cada um desses elementos e que cada um desses elementos poderia ter características positivas e negativas e que estão de alguma forma dentro da gente. A gente já falou isso em outros vídeos e tal, né? Então, o que são os sólidos platônicos? Os sólidos platônicos são essas formas geométricas tridimensionais, né? Que eu até trouxe algumas aqui, ó, dá para vocês verem, né? Esse aqui é o tetraedro, ó, tá vendo? São formas geométricas tridimensionais que possuem todas as características, todas as arestas e todos os vértices. Elas são iguais, né? Elas têm ângulos iguais e dimensões iguais, ângulos e retas iguais. E quando elas são colocadas dentro de uma esfera, elas cabem todos um dentro da outra. Então, eles são totalmente simétricos, né? Então, a característica dos sólidos platônicos e da geometria sagrada é essa questão da simetria. E esses 5 sólidos, eu vou falar deles aqui para vocês, porque eles são considerados, então, a matriz de todas as formas que existem no universo, que de alguma forma ou de outra, tudo que existe à nossa volta é composto por um sólido platônico e isso está associado a um elemento, né, dentro da alquimia clássica, né? Então, tipo, está associado ao fogo, à terra, à água, ao ar, ao éter. E isso permite com que a gente use na nossa vida, porque nós também somos feitos desses elementos, né? Esses elementos estão presentes no nosso dia a dia e são propriedades muito sutis e que às vezes a gente nem dá conta e nem percebe essa existência, essa presença desses elementos no nosso dia a dia. Só que muitas vezes, para a gente estar em total harmonia, em total equilíbrio energético, né, nós precisamos olhar para isso e precisamos reequilibrar o nosso organismo. Existem muitas formas de reequilibrar o nosso organismo e eu vou trazer para vocês a forma como vocês podem reequilibrar usando a geometria sagrada, que é de uma forma bem simples. Então, eu vou falar um pouquinho, né? Por exemplo, o tetraedro, ele é um sólido platônico, ele representa o elemento fogo. Ele está ligado a toda a questão do nosso desenvolvimento espiritual, ao alcance do amor incondicional, né? Que é aquele amor que não exige condições, que nos ajuda a agir, a ir para frente, a tomar alguma ação. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que tenho muita insegurança, tenho muito ciúme, tenho que trabalhar com tetraedro, né?
porque realmente eu não confio nesse amor incondicional, porque o amor incondicional não exige condições nenhuma. E representa o elemento fogo. O hexaedro, né? O hexaedro representa o elemento terra, é você ter firmeza naquilo que você faz, mas sempre de uma forma muito suave, muito estável. Então, o hexaedro, ele ensina a gente como a servir, estar a serviço, agir e a servir em prol de algo bem maior. Eu não vou pensar só em mim, não vou pensar só no meu próprio umbigo, né? Eu vou pensar em alguma coisa muito ampla. Então, por exemplo, se eu quero uma estabilidade, e essa estabilidade pode ser mental, emocional, espiritual, a gente pode usar o hexaedro. Né? Quando a gente está muito cansado, a gente está muito desligado da realidade que nos rodeia, por exemplo, a gente está muito no mundo espiritual, né? A gente está muito voando por aí, então eu preciso aterrar, preciso trazer mais essa conexão mesmo com a Terra, então a gente usa o hexaedro, tá bom? O próximo que a gente vai falar um pouquinho aqui é o octaedro. O octaedro traz a energia do ar, né? Porque às vezes a gente é tão terra, né? Tá tão no chão, tão enraizado ali que a gente não se permite também sonhar, soltar, ter sonhos, desejos, né? Não se permite imaginar. Então, o octaedro ele vem pra gente quando a gente precisa acessar muitas coisas do nosso raciocínio, coisas da nossa memória, quando a gente busca algo na nossa vida que dê sentido, sabe? Que dê significância. E assim, ele é muito suave, porque ele é o vento. Então, lógico, às vezes vem aquele vento muito forte, mas na maioria das vezes o vento ele sempre está presente e a gente não percebe. Então, o octaedro serve exatamente para isso, para que a gente ouse sonhar. Então, eu deixo de ser tão pé no chão, tão racional e acesso muitas coisas da minha memória, né? Aquilo que realmente dá sentido para mim, aquilo que faz a minha alma vibrar, que faz o meu coração vibrar. O próximo elemento é o dodecaedro, que ele é representado a conexão com o éter, com o divino, com o nosso coração. E o nosso coração está ligado ao nosso eu superior. Então, é essa ligação com o cosmos, é a nossa ligação com o vazio, né? Com aquilo que tudo que existe acima de nós, né? Então, quando a gente quer uma conexão entre o plano material e o plano espiritual, a gente usa o dodecaedro, né? Quando a gente quer... Sabe aquele momento que a gente sente que um vazio? Que a nossa vida fala assim, gente, a minha vida não pode ser só isso, né? Só trabalhar, pagar conta, tirar férias uma vez por ano, né? Então, o dodecaedro serve para que a gente tenha essa conexão, né? Essa conexão de que existe sim algo muito maior do que eu vivo hoje. E o último sólido platônico é o icosaedro. O icosaedro traz elemento água, traz a fluidez, né? É quando a gente sabe, solta, quando você tem aquela sensação que você está com a mão embaixo d'água, assim na torneira, e a água escorre pelas suas mãos. Então, essa é a fluidez. E para que você perceba que nada é permanente, aqui é quando você pode usar quando você tem, por exemplo, a sensação de querer controlar tudo, né? E quanto mais você quer controlar as coisas na sua vida, mais pesado fica, mais difícil é. Então, perceba que você pode usar esse símbolo justamente para trazer fluidez, né? Quando você tem aquelas situações que você acha que nada está acontecendo da forma como você gostaria, nada está fluindo, a gente usa muito, né? Essa expressão não está fluindo, então você pode usar esses símbolos. E aí, como que a gente pode estar utilizando, né, para nós, para elevar nossa frequência esses símbolos? Então, uma das formas é realmente preparar elixires, né, que a gente fala. Nada mais é do que você
ativar uma dessas formas dentro de um copo com água, né? Então você pode pegar um desses cristalzinhos aqui, que eu até trouxe para você. Vou pegar aqui o hexaedro, né, que é a Merkaba, tá vendo? E você coloca dentro de um copo de água mineral filtrada, ali. E você deixa ali 20 minutos, 30 minutos e aquele cristal, aquela forma geométrica vai passar as vibrações para a água e você vai estar ingerindo aquilo. E a gente já falou em outros vídeos até sobre o estudo, né, daquele pesquisador japonês Masaru Emoto, que ele fez com as micropartículas de água que formam verdadeiras geometrias sagradas, relacionado com as vibrações, aquilo que você fala, aquilo que você sente, aquilo que você pensa, você manda essa energia para a água. Então, é justamente isso, né? Qual a energia que você está mandando para essa água, para esse elixir? Está mandando a energia desse cristal, né? Dessa forma geométrica. Então, aquilo você vai estar ingerindo. Uma outra forma muito fácil e simples da gente se beneficiar dessa vibração dos sólidos platônicos é fazer uma meditação e visualizar esse sólido. Então, qual sólido que eu preciso aterrar em mim? Eu preciso aterrar o tetraedro. Porque é o elemento fogo, né? Eu preciso me conectar com esse elemento. Então, você pode se imaginar, na verdade, dentro desse elemento, você pode se imaginar com vários elementos dele à sua volta, né? Por alguns minutos, pode ser por 2 minutos, por 1 minuto, por 5 minutos, quanto tempo você conseguir. E ali você vai trazer toda essa energia, você imagina que essa energia está passando por você, né? Então essas são as duas formas da gente usar para nós como pessoa. Existem formas que a gente pode usar para nossa casa, né? Que é muito, muito parecido com essa forma do uso pessoal. A única coisa é que a casa não vai beber a água, né? Então você pode preparar o elixir da mesma forma e você pode simplesmente borrifar, né? Espirrar na casa inteira ou no cômodo que você acha que tem que ter uma ativação maior desses elementos, né? E você pode preparar um elixir para cada cômodo, por exemplo, se você sentir essa necessidade. Uma outra coisa bem legal da gente fazer é colocar quadros, fotos, né, desses elementos, desses sólidos platônicos, né? Vocês veem aí que eu tenho um cubo de Metatron bem atrás de mim aqui, justamente para trazer toda a energia de Metatron, que é esse ativador quântico, para o meu dia a dia. Então, você pode também, dentro da sua casa, colocar imagens, quadros, você pode colocar os próprios cristais, aonde você acha que você tem que pôr, porque você sente a energia. Você pode colocar na sua mesa de cabeceira, você pode colocar numa mesinha do lado do sofá, colocar na sua mesa de trabalho, né? Os cristais, eles têm um poder muito forte, né? A gente pode até fazer um vídeo sobre os cristais falando disso. Eu não sou especialista em cristal, mas eu sei das propriedades deles e são realmente muito, muito fortes. Então, voltando aqui aos sólidos platônicos, né? A imagem desses sólidos, elas podem ser colocadas na forma de quadros, né, na nossa casa, e colocar no lugar que você acha que você precisa. Então, por exemplo, é um lugar em que eu trabalho, eu sou uma pessoa muito controladora, então eu vou colocar o elemento da água ali para deixar que as coisas fluam um pouco mais, né? Eu preciso aterrar mais, eu vivo no mundo da fantasia, né? Vivo sonhando por aí, ok, então coloca alguma coisa do elemento terra, né? Então, assim, e essas imagens, né, que geralmente a gente vê em quadros, elas passam também, né, essa energia, ela traz aí pra gente uma gama de informações que, na verdade, conecta com a gente, com o nosso inconsciente, né? Então você fala, mas o que o quadro lá de Metatron vai trazer para você? Porque eu tenho uma sensibilidade grande com Metatron e sei que os 5 sólidos platônicos estão ali ativos,
então eu fico meio hipnotizada com essa imagem. Então é uma imagem que o meu inconsciente coletivo reconhece, o meu DNA reconhece, então por isso que ele acaba ativando, né, tudo que ele tem que ativar nesse ambiente aqui. E assim, não existe um tempo que você deve usar isso, né? Isso que eu falei aqui sobre a água e sobre a meditação e sobre a visualização das imagens. Você segue a sua intuição. Use então a sua sensibilidade para perceber o quanto dessa energia você precisa na sua vida. E lembre-se, todos nós precisamos ativar, sim, esses sólidos platônicos, porque eles fazem parte do nosso corpo, eles compõem, né, o nosso corpo, a água, a terra, o ar, a água e o éter, né, e o fogo, desculpa. E então a gente precisa realmente ativar e permitir com que essa energia esteja no nosso dia a dia para que a gente equilibre o nosso corpo. Equilibrando o nosso corpo, a gente equilibra a nossa vida, o nosso dia a dia. Tá bom? Era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que vocês façam o que foi proposto aqui e depois me contem. Um beijo grande e até o próximo vídeo.